A doutrina espírita na nossa vida, o que ela representa, o que ela significa? Será que todos já se perguntaram? Será que todos já fizeram essa reflexão, essa análise? Será que nós não estamos fazendo ou agindo dentro da doutrina como agimos corriqueiramente aos domingos, buscando apenas uma sessão religiosa, uma missa, um culto, né? Será que nós não estamos apenas buscando esse envolvimento religioso mais superficial, buscando paliativos, como uma hóstia, ou qualquer coisa do gênero, comparado ao passe, à água fluidificada? Será que todos entendem o que eu estou falando? Daquilo que nós realmente buscamos dentro da doutrina, da relação que temos dentro da casa espírita, da relação que temos com a própria doutrina espírita, com a responsabilidade que temos diante de tal compromisso e de tal condição que ela nos coloca, que a mesma colocada pelo próprio Cristo, a quem muito é dado, muito será pedido. Não estou querendo com isso afugentar vocês, né? Vamos sair correndo agora primeiro por causa disso, mas vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? O que significa a doutrina espírita em nossas vidas? Será que nós estamos dando a verdadeira importância ao insígne codificador, quando ele demonstra, através do esforço, do trabalho, trazendo toda uma filosofia, uma codificação, não uma simples maneira, um modo de vida, mas uma conduta para as nossas vidas, para a melhoria das nossas ações. Então nós temos que estar a par disso, dessa responsabilidade. Quando dissemos que o próprio Cristo determinou que a quem muito é dado, muito será pedido, dentro da doutrina espírita nós temos a oportunidade da busca de conhecimento, da revelação da verdade da vida, do que ela representa para cada um de nós, mostrando a cada um de nós os comprometimentos, as nossas verdades, mostrando as nossas diretrizes, o nosso destino, os desafios que temos pela frente. Lembro que na última palestra nós falamos até da transformação do mundo, demonstrando a necessidade dessa transformação e dos desafios que teremos ao longo dessa caminhada, daqueles que permanecerem na Terra. Então, nós fomos reconhecendo na doutrina espírita um verdadeiro caminho de evolução, mas um caminho em que ele aponta, dentro dessas revelações, todo aquele compromisso que assumimos através das reencarnações, através das oportunidades de crescimento dentro da própria vida. Então, quando fazemos essa reflexão, passamos a ter a consciência de que a nossa busca tem que ser disciplinada. A nossa busca tem que ser coerente.
porque já ultrapassamos a barreira daqueles em que apenas buscavam o Espiritismo como novidade, como oportunidade de descoberta de vida passada, vida futura, de curas fortuitas, passageiras. Nós não temos mais que fazer dentro das nossas vidas essa escolha, essa busca. Porque já aprendemos dentro da doutrina espírita que qualquer religião pode fazer isso, pode executar isso. Pode oferecer uma água fluidificada, basta o ambiente em que ela está. A água tem propriedades para isso. Né? Se nós formos na igreja, nós vamos ter lá aquela conhecida água benta, coisa de infância que aprendemos isso. Né? Tem as mesmas propriedades, porque a espiritualidade que trabalha aqui, trabalha lá, trabalha nas igrejas evangélicas, trabalha nos centros de Umbanda. Então, nós vamos aprendendo que a espiritualidade maior assiste a todas as religiões, a todos os movimentos religiosos ou não, que traduzem como prioridade, como destino, o crescimento do homem. Então, todas as religiões têm esse objetivo. Falando de Deus ou não, buscando a revelação de Deus ou não, tem essa finalidade. A atuação dos seus participantes, dos seus governantes, dos seus diretores, dos seus presidentes, é que serão diferenciadas e não carece do nosso julgamento. Aquele lá, o pastor, ou aquele presidente daquela casa espírita. Porque dentro da casa espírita nós vamos encontrar, vamos esbarrar com criaturas que vão se chocar com os nossos conceitos religiosos. Porque toda essa dificuldade, esse choque, todo esse confronto está atrelado ao nível de conhecimento, ao esforço de cada um. Então é preciso ter cuidado. Aquele que frequenta a doutrina espírita, que absorve espaçadamente alguns conceitos dessa revelação, não está ainda adequadamente apropriado a transmitir ou retransmitir esses valores dentro de uma sociedade. Porque o prejuízo disso estará dentro da doutrina. Então, é muito comum vermos aí líderes religiosos do movimento espírita, né? Presidentes em casa espírita, por se acharem de maior conhecimento que outros, ou de querer implementar um pouco mais o espiritismo, como se Kardec precisasse desse benefício. Colocar alguns acessórios a mais, alguns valores a mais, como se a codificação espírita por si só não bastasse. Não vamos aqui julgar nem analisar se o efeito, se o resultado alcançado
é benéfico ou não. De certa forma, há de ser benéfico, mas não está implícita no conceito da codificação. Então estamos falando de casas espíritas que buscam outros recursos dentro das filosofias do mundo, dentro do misticismo do mundo. E há muitos. A gente pode apontar aí cromoterapia, apometria e outros guias. A doutrina espírita não necessita disso. Porque o objetivo da doutrina espírita é claro, definido e um só. Está lá na Gênesis, o último livro da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, fazendo as reflexões sobre o que e qual o objetivo deveria alcançar a doutrina espírita, ele retrata lá que a doutrina espírita tinha a finalidade de oferecer ao homem o meio, o mecanismo da sua evolução, do seu progresso moral. Então, para isso, nós não precisamos de outros recursos. Não precisamos de uma cura momentânea de uma enfermidade. Nós precisamos compreender a experiência que estamos passando dentro do processo da vida. Nós precisamos aceitar com paciência, com resignação, bem sofrer, mal sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, nós vamos, através do conhecimento da doutrina espírita, retratar em nossas vidas as necessidades, as oportunidades que ela nos oferece, mas através do conhecimento. Sem o conhecimento da codificação, não entenderemos, não acolheremos e aceitaremos nenhum sofrimento, nenhuma tormenta em nossas vidas, nenhuma dificuldade daquela criatura que vive ou em nosso âmbito familiar ou âmbito social. Então, é muito comum, percebam bem o que eu digo, é muito comum você ver criaturas que frequentam a doutrina espírita, que absorvem algumas coisas dentro das reuniões espíritas, tendo atitudes contrárias àquilo que recebeu. Não que seja uma obrigação de praticarmos exatamente aquilo, já que estamos em aprendizado. Todos nós somos possíveis de fracassos. Quando digo todos nós, me incluo nisso. Porque não é porque eu estou aqui falando da doutrina que eu tenha mais conhecimento que qualquer um de vocês. Não. É possível que algum de vocês tenha até mais conhecimento. Mas é que, por compromisso, por necessidade, pela facilidade de transportar isso a outros, né, assumir esse encargo. Mas não quer dizer que não se traduza em maior conhecimento. Então, nós temos que entender
que dentro desse processo de aprendizado prevalece aquilo que Kardec trouxe como reflexão daquele que se esforça no aprendizado. Quando ele nos diz que o verdadeiro espírita, e vamos colocar que espírita não é aquele que frequenta a doutrina espírita, aquele que acredita na pré-existência da alma e na imortalidade dela, na comunicação dos espíritos, ou na comunicação entre os dois mundos, né? Então a pessoa, eles falam, eu sou espírita, eu acredito nos espíritos, eu comunico com eles, eu vejo eles, eu acredito na reencarnação. Isso não é suficiente para se afirmar ou se autoafirmar espírito. Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para absorver desse legado que ele deixou valores, essência para a sua transformação moral. Então, este é o verdadeiro espírita, segundo o seu conselho. Eu não disse que o verdadeiro espírita é aquele que acredita na cura espiritual. É importante, mas o dissemos, ele acontece na doutrina espírita, acontece na igreja evangélica, na Umbanda, acontece na igreja católica, porque espíritos também estão lá atuando. E aí, se a gente for buscar conhecimento no livro dos médiuns para entender por que isso, porque esses médiuns curadores, nós vamos acabar percebendo que isso, dentro do processo do despertamento do homem para a religiosidade, é necessário para que haja o despertamento da fé. Porque senão o homem não crê em nada. Nós estamos caminhando por um processo de evolução em que a mediunidade, essa coisa fantástica, fenomênica, de comunicação, de visão, de cura, tudo isso gradativamente vai ficando para trás. Num passado onde o processo daqueles que acompanharão essa evolução e a evolução do próprio planeta perceberão que a mediunidade futura será aquela intuitiva, aquela mediunidade inspirada. Porque nós somos inspirados pelos espíritos, nós somos influenciados por eles. Então, daqui a não sei quanto tempo, vamos colocar aí 10 anos, vamos colocar uma década, não sei. Já não vai ter mais aquelas pessoas que vão na casa espírita, eu vim aqui porque eu ouvi falar que tem uma cirurgia boa. Não, a criatura, no seu processo de evolução, ela vai entender que aquele sofrimento lhe é necessário, então ela precisa, antes de tudo, resignação. E que, dentro daquele processo de aprendizado, que ela vai absorvendo para a sua transformação moral, a sua renovação interior vai lhe possibilitar a cura que ela deseja. Então ela vai acontecer naturalmente. É assim que será. A medicina, há 40, 50 anos atrás, não curava muitas enfermidades.
enfermidades. Milhões de pessoas morreram de tuberculose. Uma enfermidade totalmente controlada hoje e de até relativamente fácil cura. Então, é preciso que os conceitos espirituais se renovem, mas na direção do progresso. Então, nós vamos gradativamente compreendendo que dentro do processo de evolução moral estarão as respostas religiosas, as respostas de aproximação dos bons espíritos, de resposta de aproximação de Deus. Né? Então não temos que colocar a doutrina espírita diferente do que ela realmente é, ou da importância que ela realmente tem. Na época de Kardec, ou até pós-morte a ele, quando as criaturas tocadas ali pelo transe de Kardec, pela sua renovação, né, do seu esforço, trazer essa glorificação, quiseram colocar a doutrina espírita como a religião do futuro. Quiseram transformar ou acreditar que as religiões deveriam, que o Espiritismo deveriam substituir as outras religiões. E Leon Denis, sábio, trouxe uma resposta para esses anseios do homem, que é dizendo que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Olha como muda o conceito. Nós não temos que ansiar que a doutrina espírita vai ser a religião salvadora, a religião que vai resolver os problemas, porque não será ela por si só que resolverá. Mas quando nós analisarmos que os seus conceitos renovadores, tá? Então, futuro da religião, quando todas elas entenderem esse mecanismo, esse processo, que é o processo de renovação íntima interior, que vai trazer a resposta ao próprio homem, que vai trazer a sua renovação, que vai trazer a sua elevação e, por conseguinte, a sua melhora. E quando a gente fala melhora, a gente está pensando, analisando nos termos de dores e sofrimentos. Então, futuro das religiões, todas elas vão ter que concluir a isso, vão ter que se afunilar a isso, porque ou mudam os seus princípios e os seus valores para realmente transformar o homem em homem de bem, ou elas irão sucumbir junto com os espíritos decadentes. Então a doutrina espírita é isso. E nós ficamos dentro da casa espírita criando conceitos, criando novidades, né? Então a nossa relação passa a ser muitas vezes difícil, ligadas às nossas próprias deficiências, né? Ligadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade, porque aquele médium quer ser melhor que o outro, porque aquele enxerga, aquele vê não sei o quê, aquele vê espíritos, aquele... criamos novidades, entre aspas. Não é assim?
Oi? Não temos esses problemas. Que bom. Você sabe que é bom a gente ver assim, a casa quando tem poucas pessoas, né? Que o próprio Allan Kardec, ele fazia essa colocação, né? Fez essa colocação lá. Ele prefere uma reunião com poucas pessoas, mas melhor aproveitar, né? Do que fazer uma reunião com muitas pessoas e as ideias se dispersarem. Não é? Então, mas é meio complicado a gente analisar às vezes isso dentro de uma casa onde o poder, a vaidade humana prepondera. Né? A vaidade, em todos os seus pontos, a gente fala que a vaidade tem uma faixa assim, de atuação que muitas vezes a gente nem percebe. Existe a vaidade intelectual, né? A vaidade intelectual é aquela que na época do Cristo ele combatia lá os fariseus, que eram aqueles homens que se diziam o dono das leis, né? Dono das leis. Eles que sabiam de tudo, sabiam como era, o dono da verdade. E muitas vezes o conhecimento de alguma coisa da doutrina espírita já leva a discussões, a sobrepujança do homem sobre o homem, os seus valores. Então a vaidade intelectual ela é terrível também, porque o homem quer ter a predominância pelo seu conhecimento. Mas quando ele conhece bem os valores da doutrina, os valores a que ela nos converge, né, ele passa a ter humildade. Embora tenha conhecimento, mas tem a humildade, né, de reconhecer que está errado, de reconhecer que deve permanecer calado no momento oportuno, sem ser omisso. Né? Porque tem pessoas que pensam, é melhor ficar calado do que falar coisa errada. Não, também não é assim. Né? Precisamos ser o dono da verdade, mas também não temos que aceitar as mentiras. Certo? A Bíblia Famalicão nos dizia isso. Melhor aceitar, recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, é preciso que tenhamos, muitas vezes, essa sensibilidade dentro daquilo que estamos vivenciando, dentro da doutrina que frequentamos. Essa vaidade intelectual, a vaidade física, né? Aquela que as mulheres sabem bem essa parte da vaidade física, né? 4 horas de salão, num nível altamente ambiente, né? De alta vibração. Não é fofoca. Né? Então, a vaidade humana, às vezes a pessoa censura, né? O palestrante vem assim bonitinho, a pessoa fala, olha, porque acham que é exagero, acham porque é espírita e ele é humilde, ele tem que ser humilde, ele tem que ser um maltrapilho. Não é essa humildade a que Jesus se referia, né? Então a gente vai percebendo o quê? Que a doutrina espírita traz renovação de conceitos, mas é preciso que nós saibamos interpretar esses conceitos, né? A humildade a que Jesus se referia, a humildade de coração, de valores, de essência, né? Não é porque
Porque ele vai fazer uma apresentação, ele vai se expor ao público, ele primeiro está pelo menos bem apresentado. Eu espero que eu esteja. É preciso, como isso e outras coisas dentro da doutrina, nós saibamos interpretar a nosso benefício, para que esse valor de conquista se projete em nós, fazendo a transformação íntima de que necessitamos. Então é através do nosso esforço, da alimentação diário de conceitos que a gente pega em boas obras. 435 livros deixou Francisco Xavier. Esse número recente, que sempre aparece mais um, né? Então, há muitas obras de Chico Xavier interessantíssimas, de valores. Nosso Lar é um best-seller, 2,5 milhões de livros vendidos. E ali já começa o beabá do conhecimento, da caminhada do espírito após o seu desencarne. Há livros ali nessa sequência de obra de André Luiz que é preciso, olha, vou lhe dizer, o conhecimento, ou pelo menos ler umas 10 vezes o mesmo parágrafo para entender. Pega um grande catedrático, um médico, um físico, dá no mundo dele lá, Evolução e Deus Mundo, Mecanismo da Mediunidade, saber como é esse intercâmbio. A gente fala assim, parece fácil, eu vou pegar o livro e vou entender tudo. Então, temos obras de credibilidade dentro da doutrina que nos apetece ao conhecimento. Missionários da Luz, um livro de 12 capítulos, se não me falha a memória, mas fantásticos. Fala do nosso organismo, da nossa essência, mostrando exemplos. Então, nós temos um manancial de obras que vão enriquecer a própria doutrina codificada por Kardec. Né? Então não temos necessidade de buscar obras outras que têm pouco conteúdo, principalmente pouca veracidade. Nós temos ali, na literatura de Chico Xavier, um manancial de informações tão grande que só pelos exemplos que ele traz da relação espírito, vida e vida espiritual, que só de lermos ali, de analisarmos, dá vontade de se renovar, de se transformar. Então, é tudo isso que aguarda a doutrina espírita de nós. Que nós saibamos aplicar com humildade aquilo que aprendemos. Né? Falamos da absorção através do conhecimento, dos livros, da participação nas palestras, da participação de cursos de estudos da Casa Espírita. Por quê? Porque ela muitas vezes usa mecanismos de estudo e que vai integrar
a verdade dos nossos conceitos materiais, ou seja, da nossa organização física, daquilo que somos na constituição espiritual, com a renovação do Evangelho do Cristo, que até então nós imaginávamos que não tinha nenhuma relação. A religião é religião, o espiritismo é espiritismo, ele fala lá do perispírito e tal. Mas cada ato daquele citado por Jesus lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados aqueles, isso e aquilo, naquela sequência, que nós fizermos aquela aplicação lá, com o nosso semelhante, agindo no bem, vai refletir na nossa renovação moral, que vai implicar na limpeza, entre aspas, do nosso corpo perispiritual, traduzindo em progresso. Então, é o efeito do progresso em nós, gerando corpos saudáveis, encarnações futuras, com menos sofrimento, com mais condição de analisarmos, de passarmos uma vida sem tanto percalços e com mais ânimo para buscar melhores resultados. Então tudo isso é uma sequência, é uma engrenagem. E o curso, muitas vezes, vai mostrar essa verdade para nós. Olha, o Evangelho está dando liga, está dando continuidade, não só na renovação moral, mas nossa melhora na reencarnação. Então, esse é o mecanismo, essa é a relação da casa espírita para conosco, da qual nós temos o compromisso de absorvermos, de nos alimentarmos disso, para sustentar a doutrina espírita nas suas verdades. E não simplesmente a gente participar de um comentário aqui, amanhã outro, e já sair lá fora, olha, a doutrina espírita é isso, faz aquilo, e faz maior do que realmente é, trazendo esperanças, trazendo estímulo a criaturas que quando chegam na doutrina espírita acabam decepcionadas. Poxa, fulano falou, vai na doutrina espírita que você vai se curar e não aconteceu nada. Então é preciso ter conteúdo para oferecer a ajuda à altura do que a criatura precisa. É ser bom servidor. E esse é o objetivo de cada um de nós. Que quando nos engajamos verdadeiramente na doutrina espírita, entendemos os seus valores, entendemos a sua ação em nós, da renovação interior, é nos transformarmos em verdadeiros soldados do bem, oferecendo o melhor de nós para as criaturas, para não chegarmos a ponto de um dia termos que falar: eu conheço a doutrina espírita, frequento há 30 anos a casa espírita. E quem enxerga de fora, observe e infelizmente constata 30 anos lá dentro e não caminhou. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. O tempo passar, a gente não absorver o que tem que absorver, não se renovar como deveria se renovar, porque com tudo que recebeu, né? Se no começo eu falei de responsabilidade,
né, a quem muito é dado, muito será pedido, acabo de trazer para vocês mais comprometimento. Porque aquele que realmente quer se engajar na doutrina, que quer se tornar um verdadeiro soldado do bem, há de compreender essa verdadeira missão dos Espíritas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A missão do Espírita é ser o soldado do bem, é ser aquele que vai levar a palavra de conforto, segura, de forma sublime, de forma incontestável. Não vai vender ilusão, não vai oferecer a criatura ao sacrifício, mas sim aquele que vai conduzi-la no caminho do bem. Serão essas reflexões que nós tínhamos para a noite de hoje, e que possamos, através do Cristo, fazer essa renovação interior em nós, porque é Ele quem sustenta a doutrina espírita, porque sem Ele a doutrina espírita não caminhará.